Olá, olá pessoal, tudo bem? Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um assunto dolorido, difícil para muitos, que é o luto, dentro da terapia de aceitação e compromisso, né? Como a gente lida com o luto. Como é o processo de luto experienciado de uma forma humana e como que nós, terapeutas ACT, trabalhamos com isso em consultório. Quando a Tati até perguntou assim, do próximo tema, ela sugeriu, falou assim, você tá bem, Ana? Porque alguns viram aqui que eu perdi meu avô recentemente, e estar aqui fazendo esse vídeo hoje me fez pensar no que é valoroso para mim, ainda sentindo a falta dele, obviamente, mas não deixando de estar conectado com coisas importantes aqui e outras que a gente vai mencionar na sequência do nosso vídeo. Isso aí, eu acho que é importante esse cuidado também, né? Para saber se você está preparada para falar disso, se expor dessa maneira. Mas é como você mesmo disse, né, Ana? Se você está ok com isso, também é uma forma importante de vivenciar o luto, né? Também faz parte desse processo, né? Dar um outro significado. Isso. Eu acho que até entra nesse contexto a gente falar sobre o luto com uma grande dor emocional, né? Eu acho que quando a gente perde qualquer pessoa, e às vezes não é nem pessoa, a gente perde um animal, também passei por um luto de um animal recentemente, né? Tem um animalzinho que conviveu comigo aqui por muitos anos e faleceu no final do ano passado. Então, o luto pode aparecer de várias formas. Mas se essa pessoa, esse animal, são significativos para a gente, possivelmente, né, com grandes chances, ele vindo acompanhado com bastante dor emocional. A gente só não sente dor quando a perda de alguém não é significativa para a gente, era alguém que não nos importava. E a forma como a gente lida com o luto, Tati, me faz pensar novamente no contexto cultural. Porque agora me fez lembrar até aquele filme, que é uma animação, né? Viva a Vida é uma Festa, que no México, a cultura do México é celebrar a morte no Dia dos Mortos, né? No dia nós aqui é dia 11 de novembro. Celebrar o Dia dos Mortos como as pessoas que fizeram parte da vida, com uma festa, com comemorações, para relembrar as pessoas que já foram. E aqui no nosso país é o dia de finados. Então é aquele dia que geralmente é um dia mais triste, é um dia que as pessoas acessam a dor, que tem essa forma de comemorar a presença, não, a vida que alguém teve junto com a gente, mas de uma forma com muito mais sofrimento. Então vem de um contexto cultural. E eu acho que essa parte do contexto cultural é tão importante na hora que a gente vê a pessoa no consultório. Porque aí vem todo um contexto social que a gente não pode sentir, que a gente não pode pensar no que aconteceu, não pode ficar vendo as coisas da pessoa ou do animalzinho, né? Então, vem para o nosso consultório nesse contexto e a gente se vê naquela armadilha de, tá, a pessoa está querendo lidar com o luto, mas ela não quer sentir, ela não quer sofrer, o que eu faço enquanto terapeuta também. E uma cultura que também reforça isso, né? Tipo, então você faleceu, a gente vê até pela licença que é tirada de falecimento, 1, 2 dias no máximo, e depois volta. Absurdo, acho Passou. absurdo. A minha Isso, mãe foi ver isso, era 2 dias só. E eu isso, falei, é isso. gente. Até por lei, né? Então parece assim, a gente tira um momentinho para sofrer ali, que seria o quê? Enterro, velório, preparativos, depois volta, é vida normal, né? Culturalmente isso é esperado, que as pessoas superem o luto muito rápido, mas isso não é real. Quanto mais significativa a pessoa, mais difícil a gente passar por essa situação, mais sofrimento ela vai ter na nossa vida. E a gente sabe que o luto pode se estender muito, né? A dor intensa, não o luto em si, mas a dor intensa que o luto traz para a gente emocionalmente pode se estender por anos. Não é uma Anos. questão de dias, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar, porque a gente tem uma sociedade que favorece essa esquiva, como se a gente tivesse que superar muito rápido um luto, e às vezes a gente fica sofrendo por não superar. Né? Então, acho que a gente pode entrar numa discussão que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes de ligar o vídeo, né? Que a gente diz que tem duas dores do luto, né? A dor limpa e a dor suja. Né? Eu acho que a dor limpa seria a dor da ausência, da falta, da saudade, da Que é perda. humano, né? De acordo com a nossa vivência, seja com a pessoa ou com o animalzinho, porque o animalzinho também é parte da nossa família, do nosso dia a dia, fica ali por anos na convivência,
né? Então, é algo que faz parte da nossa existência humana sentir essa saudade, né? A Isso. falta. Então, conviveu com a gente aqui 19 anos, aí de repente não está mais, né? Então, assim, é difícil você chegar em casa e não ser recebida pelo cachorro, ou você não ver que ele está ali. Então, também dói passar por tudo isso. E aí eu acho que a dor suja seria as fusões cognitivas que a gente tem, como essas, assim. Ah, eu já devia ter superado isso, eu não devia estar sentindo mais isso. Eu Ou não até posso falar sobre porque eu vou sofrer. E aí isso. vai guardando, vai virando como se fosse uma panela de pressão, só enchendo ali de coisas da dor mesmo, se É. esquivando, evitando de falar com pessoas, evitando lugares, usando substâncias. E eu até dizendo assim, olha, eu não posso estar feliz porque uma pessoa importante da minha vida morreu, então eu não posso ficar feliz. Isso também é uma fusão que vem do luto ali, que traz mais sofrimento, potencializa o sofrimento que seria a dor suja, né? Que vem de todas as fusões cognitivas que vão ser diferentes de um indivíduo para o outro, cada um vai ter as suas próprias fusões, sua forma de lidar com a dor, a sua dificuldade, né? Suas esquivas diante da dor, que aparecem em diferentes topografias, como a gente estava comentando aqui. E sabe, acho que você falou essa parte das fusões, me fez assim um flash na minha cabeça de várias histórias de consultório, parece que cria uma dualidade, isso me faz pensar até em relações de quadros relacionais de oposição. Então, se eu perdi uma pessoa, eu deveria estar triste, não poderia ficar feliz ou contente porque recebi, por exemplo, uma herança, se fosse o caso. Ou eu deveria ficar triste e me sentindo a falta da pessoa e não poderia ficar feliz por rever alguém querido neste velório, neste momento aqui de despedida. Então, cria-se automaticamente uma dualidade, uma oposição na nossa vivência, na nossa experiência, de que porque eu perdi alguém, eu não posso sentir outros sentimentos que não a tristeza. Isso, e até a dualidade de sentimentos que podem vir junto com o luto. Vamos supor que você perdeu alguém que estava em muito sofrimento. Então, ao mesmo tempo que dói a perda e a saudade, você se sente aliviado e feliz, inclusive, porque aquele sofrimento cessou. E como é difícil, às vezes, dizer isso em voz alta, que você ficou feliz, né? Um dos sentimentos Ficou mais leve, né? ficou mais leve, que um dos sentimentos, um deles, né, além da tristeza, da saudade, foi o alívio, ou até a felicidade por aquele sofrimento ter cessado, por uma situação em que você estava há muito tempo ali como cuidador de alguém que estava incapacitado, com Alzheimer, por exemplo, e que é muito difícil, a gente sabe que é, e quando a pessoa morre, pode ser que a gente sinta também, não só alívio, felicidade, mas como é difícil olhar para isso, né? E tem até um filme que eu sempre indico para as pessoas assistirem. Não sei se você chegou a assistir na época da graduação, né? Aquele 7 minutos após a meia-noite, que fala um pouco disso, assim. É um menino que está vivendo um luto, né, de uma mãe com câncer, e de como é difícil para ele lidar com a dualidade de sentimentos, porque dói muito, ele tinha um vínculo muito grande com a mãe já está com câncer terminal, então não tem muito o que fazer, só que ao mesmo tempo, como é difícil para ele, porque esse câncer se estende por muito tempo, ele é criança, ele não pode estar presente com ela no dia a dia do hospital, e ele se sente o tempo todo muito sozinho. Então, em muitos momentos, ele passa a desejar que ela morra logo, já que não vai ter jeito mesmo. Só que é muito difícil para ele lidar com essa dualidade. Eu não quero que ela morra, mas eu também quero que ela morra. E isso vai aparecendo nos sonhos dele, nas histórias, nos contos que aparecem no filme, e é um filme bonito de assistir, importante para ver que não tem só um sentimento numa situação só, que vários sentimentos coexistem e devem coexistir em situações como essa. Ótima indicação de filme, tá? Já vamos deixar aqui na descrição para vocês, então, o nome. Me pareceu bem interessante. Sim, bem legal para assistir, e ele vai aparecendo, eu gosto bastante até de indicar ele para pacientes, porque essa dualidade, né, o menino, inicialmente ele não consegue admitir nem para ele mesmo essa dualidade de sentimentos, então ele vai sonhando com algumas histórias, e nas histórias aparecem pessoas que inicialmente pareciam muito ruins, vilões, e de repente fazem uma coisa muito boa para alguém,
Então, ele também passa por essa noção de self, de que a gente tem dentro da gente coisas boas e ruins, às vezes a gente é o vilão e às vezes a gente é o herói da história ao mesmo tempo. E o contrário também aparecem nas histórias. Uma pessoa que é sempre muito boa, todo mundo admira, e depois mostra o que ela faz quando ninguém está vendo. É muito legal, e isso vai trazendo para ele depois uma forma de lidar. Acho que no inglês o filme chama Monsters Call, uma coisa assim, como se monstros chamassem, né? Lidar com a própria dualidade dentro dele. Nossa, ótimo, porque entra nisso, né? Da oposição do que deveria, não deveria. Aí eu fico até pensando aqui, né, Tati, quanto no consultório a gente vê bastante coisas disso, que é bom você ter dado esse exemplo, que entra nessa dualidade do pensamento e até do que eu deveria ser, que entra numa noção de self, né? Isso. E daí eu acho que é também importante a gente entrar, né? Eu acho que toda essa dor emocional ali do luto, que é bastante intensa, normalmente ela faz com que a gente o principal efeito dela é fazer a pessoa perder o contato com o momento presente, né? A gente fica sempre pensando assim, o que poderia ter sido diferente no passado? O que eu poderia ter vivido com essa pessoa que eu não vivi? O que eu poderia ter feito diferente? O que um médico poderia ter feito diferente? Às vezes vem uma culpabilização também, né? Eu deveria ter prestado mais atenção, eu deveria ter falado mais coisas importantes para essa pessoa. Entra num senso ali, às vezes, de culpabilização. Da gente mesmo ou dos outros também, né? O outro devia ter diferente, quando a gente às vezes traz para um médico. Ou então a gente pode ir para o futuro, né? Poxa, eu queria ainda ter vivido isso com essa pessoa que eu não vivi, e daí fico pensando nisso, remando as possibilidades que não são mais possibilidades nesse momento que a pessoa não está ali, né? E imaginar, né, como vai ser um futuro em tal situação sem a presença dessa pessoa, como será a minha vida em tal área sem a presença dessa pessoa, e não conseguir se ver, se imaginar num futuro sem a presença, né, tanto da pessoa, do animalzinho, e vai limitando a vida. Então, a vida que acontece no agora, ela vai se perdendo. Então, o agora, ele passa totalmente despercebido. E essa é uma das propostas da arte quando a gente fala de luta, trazer esse contato com o momento presente para que a pessoa ela se pergunte o que mais está acontecendo aqui além da minha dor, né? O que mais está acontecendo na minha vida agora, né? O que tem de valoroso também neste momento presente, ainda sentindo e pensando coisas desagradáveis. Isso, claro que vai ter momentos em que a dor vai ser tão, tão intensa mesmo, que eu acho que a gente não vai dar conta de fazer nada que não seja esquiva, né? Mas o que a gente precisa olhar para esse ponto é assim, o quanto a esquiva, se ela está em excesso, ela também não está me desconectando dessa vida valorosa, né? Se eu estou deixando de viver coisas que são importantes para mim por conta dessa esquiva, aí é a hora da gente tentar, aos poucos, com cuidado, trazer mais o paciente para o momento presente mesmo, nos momentos que ele dê conta de estar ali, né, e viver coisas valorosas para ele. E vai exigir isso muita flexibilidade psicológica, para aceitar esse sentimento e conseguir viver outras coisas apesar daquele vazio que está dentro do meu peito, daquela dor emocional, de estar passando por um lugar, porque o luto tem muito isso, né? Eu acho que o luto tem muitos gatilhos. Então eu passo por um lugar e eu lembro que aquela pessoa gostava de estar ali. Daí eu vou no mercado, eu vejo uma comida e penso assim, poxa, isso a pessoa gostava de comer. Então, assim, eu acho que isso vai aparecer em vários momentos, mas eu consigo continuar apesar dessa dor que vai estar ali. E aí eu acho que vem a parte da conexão do que é possível fazer hoje no presente, ainda que essa memória venha. Dá até um exemplo pessoal, tá? A hora que você falou disso, hoje eu estava saindo da minha academia, que fica dentro de um mercado, e dei de cara com uma oferta de panetone. Meu avô amava panetone. E foi a última coisa que ele também conseguiu comer, enquanto ele conseguia comer um panetone que eu tinha dado para ele lá no hospital. E a hora que eu olhei aquele panetone, eu falei, nossa, olha quanta oferta! E eu podia levar para ele, mas ele não tá mais aqui. Só que ao mesmo tempo eu lembrei, tá, mas também tem a minha avó, também tem a minha mãe, que moram juntas, né? E que elas também gostam. E para mim, o comprar o panetone para ele, que eu sei que ele gostava, era um ato de cuidado, de amorosidade, de carinho. E eu pensei, eu posso continuar fazendo isso em memória dele também. E aí é uma conexão aqui com o que é valoroso, ainda sentindo a dor nesse gatilho.
Com certeza. E lembrando também, eu acho que esse gatilho traz dor, mas também faz pensar assim, que bom que o que você pôde fazer por ele antes, né? Levar Uhum. para ele, que bom que você conseguiu viver isso com ele no hospital. Que Isso, legal, traz né? essas outras perspectivas, né? Esses momentos que vocês puderam viver ali, né? Que foram valorosos, com certeza. Então, eu acho que olhar para isso também é o quanto a gente vai lidando com essas questões, esses gatilhos, essa dor, trazer da esquiva. Alguns momentos a gente vai precisar fazer esquiva para conseguir continuar, mas só ficar de olho ali, prestar bastante atenção quando essa esquiva não está tão intensa, né? Como a gente falou, no abuso de substâncias ou no isolamento social. Então, eu não quero ver nada que seja gatilho, então nem saio de casa, não falo com ninguém. Isso eu vejo bastante também. Às vezes, algumas pessoas se esquivando de sair de casa para não ter que falar com as pessoas sobre o que aconteceu ou sobre Isso. como está. E aí vai vivendo uma vida mais distanciada de alguns valores como amizade, lazer, até mesmo saúde, né? E vários outros combustíveis, né? Outros valores ligados a isso. Eu converso com as pessoas, às vezes eu até trago uma metáfora, né? Eu digo para as pessoas assim: olha, a gente se coloca dentro de um castelo, dentro de uma armadura e tranca todas as portas. Eu tô bem, eu tô segura, nada de ruim vai acontecer comigo, mas eu tô ali sozinho. E a vida acontece lá fora do castelo. Então, veja, eu me protejo. Só que eu tô ali sozinho, eu E sinto sem falta. vivenciar, né? Outras coisas. Preso numa armadura, né? Então, eu acho que é esse ponto ali para colocar, que é bem importante no processo de luto, né? Então, o que eu estou fazendo que me afasta de uma vida significativa? O meu luto hoje está me afastando de uma vida significativa ou não? Né? O que eu estou fazendo do meu luto nesse momento? Eu acho que é inegável dizer que a gente vai precisar mesmo, em alguns momentos, fazer esquiva e até para sobreviver, né? Talvez eu vou precisar 1 ou 2 dias sozinho, algumas horas ali do dia que eu não tô afim de ir em lugar nenhum, e tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa esse autorrespeito também, de É autocompaixão. autocompaixão, né? Uhum. Só que saber que se isso for o que prevalece na sua vida, o seu luto está te afastando de uma vida valorosa. É sempre aquela dualidade, né? Também a dor versus o valor. E nós, Isso. terapeutas, acho que a gente cai numa armadilha, né? De ver a pessoa no consultório em sofrimento. E é muito desconfortável ver a pessoa sofrendo, a pessoa sentindo aquela dor da falta, de todo esse processo do luto. E é importante que nós, terapeutas, a gente não trabalhe só com o cliente a aceitação do que está acontecendo, mas nossa aceitação de como é desconfortável, sim, ver a pessoa naquele processo. E que não é evitar falar para que a pessoa não lembre e não chore na sessão. Não é evitar tocar no assunto para que a pessoa não sofra e caia numa rede de relações. É justamente o oposto, é começar a trazer de uma forma natural este processo dessa vivência do luto, normalizando mais o choro, normalizando a lembrança, como algo que não é errado sentir nem lembrar e que deveria e não deveria, mas que tá tudo bem se vier. Né? E se vier, o que faremos aqui na sessão agora também? Isso, e eu acho que também a gente tem que tentar se afastar desse nosso aspecto cultural, de achar que a pessoa já tinha que ter, depois de um tempo, se livrado disso, devia estar pensando em outras coisas, porque senão a gente vai ser muito menos acolhedor e trabalhar muito menos como terapeuta, a aceitação daquele sentimento, daquela dor que ainda está ali, e cada pessoa tem seu tempo para lidar com ela. Exato. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas faz 1 ano e a pessoa ainda está trazendo isso para terapia, então a gente precisa perceber na gente se a gente também está menos paciente, se a gente está mudando mais de assunto, não falando mais sobre isso, porque às vezes a pessoa vai precisar falar sobre essas situações. E a gente tem que estar ali para acolher, para ajudar, para trazer essa discussão de valores, né, para esse entendimento importante. E até para um outro contexto que a gente trouxe aqui, pincelou bem rapidinho, mas que eu acho que é importante a gente falar, porque assim, o luto pode mudar a noção de self da pessoa. Né? Então, às vezes, pode ser que eu tenha perdido um marido e agora eu que era a pessoa que também era esposa, eu não, nesse momento, eu não posso mais desempenhar esse papel. E agora, quem sou eu se eu não sou mais a esposa? Né? Ou então, se eu perdi um filho, e eu acho que todo mundo sabe que na nossa cultura a mulher, normalmente, né, a gente tem ali com muito mais frequência do que os homens, ela se coloca no papel da maternidade de uma maneira muito intensa. E agora que eu não posso mais vivenciar
no presente o meu papel de mãe, né? Eu não posso mais passar momentos com os meus filhos, cuidar. E daí? E daí? Quem eu sou se eu não sou mais a mãe? Eu sou, quer dizer, a mãe vai ser sempre a mãe, mesmo com o filho falecido, né? Mas eu não estou podendo agora vivenciar esse papel. Uhum. E sabe, Tati, é tão fundamental essa parte do senso de self, porque automaticamente eu acho que a pessoa pode ter uma desconexão do self como um conceito, que entra nesses casos, né, de quem eu sou agora, que essa pessoa não está mais presente na minha vida, né, ocupando essa área valorosa, e ao mesmo tempo me faz pensar naqueles papéis que são atribuídos da pessoa falecida à pessoa que ficou. Então, também, aí vem um self conceitualizado, de, você é o filho mais velho, então é você que tem que cuidar da família agora na falta do seu pai, por exemplo. Também. Né? E aí a gente vê que a pessoa vai vivendo uma vida como se fosse o pai e desconectada da vida que ele gostaria de viver. É isso mesmo. E daí eu acho que assim, isso é bem importante a gente dizer, né? Porque assim, olha, se eu, agora que eu não sou mais, eu não posso mais viver esse papel, então o que eu vou viver? Quem eu sou? Aí eu acho que pode, né? Levar a pessoa a dois caminhos que são muito comuns quando a pessoa está desconectada dos valores. Que eu acho que ou é a inação, né? Então eu não faço nada, eu paraliso, eu vou para um isolamento, eu deixo de fazer coisas que são importantes para mim, e o outro caminho é a impulsividade, né? Então, assim, vou fazendo um monte de coisa, então eu trabalho, faço um monte de coisa, cuido de todo mundo e tal, só que eu estou vivendo no automático. E aí essa parte, né, do trabalhar um monte, cuidar de todo mundo, daí começa às vezes a viver como se fosse a pessoa. Então eu começo a agir como se fosse minha esposa no cuidado aqui das crianças, ou eu começo a agir como se fosse meu pai no cuidado com a família, no cuidado com o trabalho. Mas quem eu sou também, além da falta dessa pessoa. Isso, quem eu sou, o que eu tenho de valores, como eu posso estar vivendo mesmo na ausência dessa pessoa importante, coisas que são valorosas para mim, que me conectam com uma vida com sentido. Eu sei que logo que uma pessoa morre, é difícil às vezes a pessoa encontrar outro sentido na vida, né? Principalmente uma pessoa muito significativa. Parece que assim, olha, a pessoa foi e eu não vejo mais motivo para viver. Quantas vezes a gente já não escutou isso em processos de luto? Né? Agora eu não tenho mais motivos para viver. Minha vida acabou, né? Eu não consigo mais continuar. Então, eu acho que esse papel do terapeuta, tá? Tentar fazer a pessoa se conectar com valores, entender o que tem aqui ainda que é valoroso para ela, mesmo na ausência dessa pessoa que dói tanto. E eu acho que valores entram num lugar tão essencial, porque pode trabalhar também a percepção. O que essa perda significa para você? Às vezes até os pensamentos de culpabilização, o que significa a nível de valores, que é uma dor versus o valor. Né? Então, o que a falta da pessoa, do animalzinho, significa para você em nível de valores? E aí, eu acho que tem frases muito potentes da nossa parte enquanto terapeuta, conectada a isso, que é, por exemplo, tá, se essa pessoa estivesse aqui, o que você gostaria de ouvir dela? Que traz essa conexão com os valores, né? Como você gostaria que essa pessoa visse você nesse momento, neste momento que você está se passando por isso, né? O que a pessoa X diria ou faria nessa situação junto com você, e aí tentar conectar ao valor e também à memória, à emoção da pessoa. Veja, não precisamos passar uma borracha no que passou, na dor, mas é conectá-la a algo valoroso. Então, é dar uma direção à dor que a pessoa está vivenciando. Com certeza, que é tão difícil, né? Mas super importante. Assim. Então, às vezes, quando a gente fala de aceitação do luto, parece que muitas pessoas falam da aceitação meio que como se fosse uma esquiva, assim. Então aceita para você continuar vivendo, como se aceitar significasse que isso não vai doer mais, que eu vou seguir a minha vida e nem vou mais lembrar da pessoa. E não é isso que a arte fala, na verdade, né? Eu acho que a aceitação da arte, do luto, é assim, dói, eu sei que dói, eu tô sentindo isso, mas eu vou precisar reaprender, né? Flexibilizar a flexibilidade psicológica ali, reaprender, talvez mudar a minha noção de self, conseguir me ajustar a um novo ambiente ali, que na ausência daquele indivíduo, e tudo que vai aparecer ali, né, porque o luto às vezes ele vem com muitas coisas difíceis juntos, por exemplo, uma perda financeira. Então vamos supor que eu era casada e eu tinha ali o meu marido e a gente dividia as despesas, e agora eu só tenho uma renda na minha casa. Né? Então o luto vem com muitas coisas difíceis, às vezes brigas de família. Quantas vezes a gente já não escuta falar brigas em inventário,
discussões, desentendimentos, que deixam ainda o luto ainda mais dolorido. Então, ele vem com muita dor junto, mas como é que eu consigo, apesar dessa dor que tá ali, que eu tô sentindo, que tá muito difícil, prosseguir, me reconectar com a minha vida, entender que ainda é importante viver, ainda é importante viver apesar daquela perda, e como isso pode ser difícil em alguns casos. Sim, com certeza. E aí acho que entra as ações comprometidas. Quando a gente levanta os valores, resgata, né, os valores com a pessoa, a gente pode começar a criar ações comprometidas como pequenos objetivos terapêuticos de sessão após sessão, de como que é ter um comportamento engajado neste valor durante essa semana, né? Então, eu dei o exemplo aqui do panetone, né, do cuidado, do carinho. Como seria a demonstração de carinho para outras pessoas que estão presentes na minha vida? Então, acho que é um exemplo básico, mas viver direcionado a este valor com outras coisas que estão acontecendo no agora também. Isso. Aceitar a dualidade de sentimentos e aceitar que eu também posso ser feliz em outros momentos, em outros ambientes, apesar daquela dor que também tá ali, né? Eu acho que isso que vai conectar com uma vida significativa. E também, Tati, acho que é importante assim, ter a clareza que esses gatilhos eles vão aparecer. Eu lembro que nós duas conversando no off, né, sobre o seu cachorrinho, de quando vê a plaquinha, e automaticamente a gente se conecta com a dor do outro, quando ouve. Né? E tá tudo bem se nós terapeutas também sentir os olhos se encherem de lágrimas em algum momento, se a lembrança, a dor do outro bater numa lembrança nossa. É humano. Na hora que você falou da plaquinha do Bob, eu lembrei da Mel, a minha outra cachorrinha, também que eu tive, faleceu há alguns anos já, e viveu também por 15 anos. E aí foi um processo difícil, e aí tinha passado. Quando eu fui buscar as cinzas dela também, vi a plaquinha da patinha, pronto, aí eu chorei tudo de novo. Foi de novo, volta. Vem ali, eu falei assim, para mim, quando eu peguei a plaquinha dele com a patinha, né, depois de um tempo ali, já do falecimento, aí vem assim, ó, um embrulho no estômago na hora, assim, de relembrar, de pensar tudo que aconteceu, do momento do falecimento, da saudade, né, que às vezes a gente no dia a dia, vivendo de férias, viajando, passeando, em contato com a família, a gente esquece, né? Ainda mais não estando em casa, que é o ambiente onde ele estava sempre, né? Aí vem isso e volta aquela dor emocional. E vai estar ali mesmo, e faz parte desse processo. A gente tem que olhar e aceitar, né? Que ela está ali mesmo e que a saudade fica. Ou aceitar nessa disposição de sentir, de viver, né, o que está experienciando naquele momento. E meu pai, uma vez conversando comigo em outras situações da vida, ele falou uma coisa que ele não sabe que ele fez uma metáfora, mas ele fez. E eu uso ela desde então. Que ele fala assim, a dor da perda, ele falou para minha filha, a dor da perda é como se fosse um vulcão. Que a gente sabe que ele está cheio de lava e que ele está adormecido. Mas pode ser que aconteça alguma coisa, em algum momento, esse vulcão vai entrar em erupção e ele vai devastar tudo de novo. E aí eu acho que usando essa metáfora que ele criou, até dentro de uma perspectiva da ACT, eu sei que tá ali, né, a lembrança dessa pessoa, do animalzinho. E vão ter gatilhos, vão ter coisas, vão ter datas especiais, vão ter lugares, vão ter situações que vão evocar essas lembranças e talvez essa lava toda do vulcão venha à tona. Mas é sempre aquele olhar, tanto de autocompaixão, de tá tudo bem eu sentir agora, e tá tudo bem às vezes eu me reservar, eu ficar no meu cantinho, quanto o processo de envolvimento com os nossos valores na vida que está acontecendo no agora, né? Ainda que essa lava esteja toda presente. Isso, e saber que nenhum vulcão fica em erupção para sempre. Então, a erupção vem e vai, assim como os nossos sentimentos, assim como os nossos pensamentos, né? Entre erupção, devasta muita coisa, sim, só que a erupção acaba em algum momento, por mais dolorida e devastadora que ela seja, e depois ela pode voltar, né? E aí vai, assim como os nossos sentimentos e pensamentos também. Exato. Eu acho que é isso, gente. Foi só uma pincelada de como lidar, de como a ACT vê o luto e o processo de luto, né? Deixe seus comentários aqui se vocês pensaram em outras coisas, se vocês já vivenciaram momentos de luto também, a gente pode falar um pouquinho sobre eles, né? Ou se ficou alguma pergunta para vocês, a gente vai conversando por aqui. No consultório, como é para vocês também abordar, falar sobre esse tema, como vocês se sentem ao abordar sobre esse tema.
Uhum. E a gente vai conversando. Obrigada por nos prestigiar novamente, né? Até os próximos vídeos. Não deixe de curtir, comentar aqui, compartilhar com quem ainda não compartilhou e seguir o nosso canal. Isso aí. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo, até.